Jesus, a luz do mundo. No livro de João, capítulo 8, no versículo 12, diz assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Todos aqueles que seguem a Jesus de verdade, quando elas olham para aqueles que não seguem a Jesus, para aqueles que não creem em Jesus, na sua palavra, todos aqueles que olham para estas pessoas, para essas almas, elas olham com um olhar de compaixão e misericórdia. E é verdade, quando nós recebemos essa luz que vem através do Espírito Santo, da nossa entrega para Deus, nós olhamos para as outras pessoas que continuam nas trevas, nos erros, e nós passamos a olhar com esse olhar de compaixão, de misericórdia, esperando que estas pessoas também tenham essa oportunidade de se converter. Mas você vê que os dias são tão difíceis que, do outro lado, aqueles que não creem em Jesus, não creem na sua palavra, estas pessoas, elas têm raiva e elas têm ódio daqueles que seguem a Jesus. Olha que situação, olha que diferença. Enquanto um está tendo esse olhar de misericórdia, de compaixão por aquelas almas que ainda não se converteram a Jesus, por outro lado, nós vemos esse cenário que é aqueles que não creem tendo muita raiva, tendo ódio dos que seguem a Jesus. Veja que os dias são muito difíceis. Veja a extremidade. Enquanto um quer o bem, o outro quer o mal. E elas acham que nós somos melhores porque nós não fazemos o que elas fazem. Nós não somos melhores. Quando nós nos convertermos a Jesus, como ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar nas trevas, vai ter a luz. Então, seguir Jesus, receber o Espírito Santo, não faz nós sermos melhores que outras pessoas, mas nos faz diferente. Nos faz andar na luz e não mais nas trevas. Então, nosso proceder não é mais o proceder do mundo. Por isso que o mundo sente essa raiva e esse ódio daqueles que seguem a Jesus, porque aqueles que seguem a Jesus não querem mais viver na prática do pecado, das trevas. Querem viver uma vida nova, uma vida de paz. E na cabeça daqueles que não creem em Jesus, daqueles que não creem na sua palavra, elas acham que nós queremos ser pessoas melhores. Ou nos julga achando que nós nos achamos melhores. E na verdade não. Nós não somos melhores do que aqueles que têm vivido nas trevas. Nós somos diferentes por causa da luz do Espírito Santo. E essa mesma luz, esse mesmo Espírito, ele faz nós olharmos com olhar de compaixão e misericórdia para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, essa chance de se entregar para o Senhor Jesus. Então veja que é muito importante as pessoas que seguem a Jesus, que creem em Jesus, atentar para isso. Nós queremos o bem destas pessoas e não o mal. Só que nós não podemos esperar que elas queiram o nosso bem. Por isso, nós vamos continuar buscando essa luz para a nossa vida, para que ela continue brilhando. E mesmo que sejamos mal interpretados por aqueles que não creem ainda no Senhor Jesus, mas não tem problema. A gente tem que continuar seguindo essa luz
e tendo esse olhar de misericórdia por aqueles que ainda não conhecem a verdade.